Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Então vim às compras, não é? Que isto, fim de semana, pá, esta família une-se para dar conta ou tentar repartir mais um bocadinho as tarefas de casa. Acho que só nos fica bem. Hoje calhou-me vir fazer umas comprinhas. Pá, está um dia espetacular, este fim de semana vai estar na casa dos 30 graus. Pá, e queria sair de casa, pá, porque havia aí uns tópicos que eu queria fazer vídeo, que mandavam, entre aspas, a atormentar um bocadinho. Neste vídeo vou tentar ser um bocadinho mais comedido a nível de tom de voz, pá, porque normalmente as pessoas levam isto como um ataque e respondem, eu vou-lhe dizer, um bocadinho na mesma moeda, quando não é. A grande maioria das vezes quando eu faço estes vídeos não é para atacar, mas sim para ver se as pessoas têm algum poder de encaixe que as leve a corrigir determinados comportamentos que, na minha modesta maneira de ver, são incorretos, ok? Nesse sentido, opa, vejo que tem saído uma série de vídeos por outros motovloggers que basicamente estão a querer-vos dizer. Quando eu digo vos querer dizer, é aqueles todos novos motovloggers que neste momento estão a surgir. O que eu desde já congratulo a iniciativa desta nova, vou-lhe dizer, desta nova fornada de motovloggers novos que tem surgido, um bocadinho também motivados por aquilo que a gente faz aqui. Não estou a dizer que sou eu, opa, os outros motovloggers, alguns seguirão o Turtle, outros não, opa, como é óbvio, perfeitamente normal. Contudo, opa, fico assim um bocado irritado, porque a grande maioria destes motovloggers que vêm fazer vídeos, o que é que deves fazer, o que é que não deves fazer para motovlog, o que é que isto, o que é que aquilo. Ou seja, logo à partida, com este tipo de discursos e de vídeos, ok, eu não estou aqui a atacar ninguém, é a minha maneira de ver, ok? O que é que eles estão a imputar a estes novos motovloggers? Um determinado caminho que eles têm que seguir para o caminho, eu vou-lhe chamar, do sucesso. Isso não existe. Isso não existe, ok? E porque não deves fazer isto, não deves fazer aquilo, o teu set deve ser uma câmara XPTO, deves comprar isto e deves comprar aquilo, e o microfone mais bonito, e a câmara mais bonita, e isto e aquilo. E isto, muitas das vezes, retrai determinados motovloggers, ou pessoas que se querem iniciar no motovlog, porque pensam que para fazer motovlog vão precisar de um discurso fluido, vão precisar do áudio mais bonito, vão precisar da câmara com a melhor resolução, vão precisar do capacete mais XPTO, vão precisar de um editor de programa mais isto e mais aquilo, vão precisar de um computador HX3 4612. E vocês não têm que ter nada disto, ok? É essa a minha mensagem, que eu comecei assim, ok? E continuo assim. Vocês não têm que estar presos àquilo que a sociedade vos quer impor ou que os outros vos querem impor, ok? É essa a mentalidade que vocês têm em qualquer coisa. Vocês têm que ter uma mente aberta. Não têm que ter vergonha de nada, ok? Não têm de ter vergonha da maneira como vocês falam e abordam, seja o que for, nada. Andar a treinar discursos e não sei o quê, isso vem com o tempo. E depois vem com o propósito que vocês querem para o vosso canal. Se o vosso canal é
e é isso que muitos motobloggers perderam e estão a perder, que é fazer as coisas para elas próprias. E depois vêm dizer, opá, isso fazer vídeos de muitas reviews, opá, isso é visualização fácil. Opá, eu não quero saber disso para nada. Eu faço as reviews e experimento motas variadas porque me dá prazer eu experimentar motas variadas. E eu ando a correr atrás daquilo que me dá gosto de fazer. Não ando a fazer fretes para vocês. É isso que vocês têm que perceber. E quando eu faço isto por gosto, não me custa nada quando vou pedir uma moto, ok? Dar lá o toque e dizer, olha, se alguém vier aqui, se tiveres mais procura, pá, dás um desconto a essa pessoa. Opa, uma pessoa tem que ser altruísta, no meu ver, sermos um para os outros. Quando eu vou a qualquer lado pedir para testar qualquer coisa ou ver qualquer coisa, seja o que for, eu nunca peço para mim em primeiro, ok? Peço sempre, na eventualidade de eu poder testar a moto, para que isso eles podem até dar a qualquer possível visitante que queira lá ir só por curiosidade e testar a moto, porque eles nunca sabem nos stands quando é que surgirá o possível comprador, não é? Uma pessoa pode ir lá como curioso e fazer-se passar como comprador e pedir para andar na moto. É isso que eu faço, mas só que eu dou a cara a dizer que é para divulgar o canal, é a única diferença. E poderão-me ceder a moto por mais X tempo do que um simples comprador ou um simples curioso. Podem-me ceder uma manhã, ou uma tarde, ou como foi agora na MJ Moreira, ceder-me 3 dias. Opá, é esse tipo de situações e cada um tem que fazer aquilo que quer, da maneira que quer e não tem que estar restrito a amarras nenhumas. Por isso é que eu digo, esses vídeos que andam aí a circular, isso é tudo balelas, meus amigos. Vocês façam como vocês bem entendem. Isso do sonho de... Opá, muitas das vezes, até são pessoas, opá, o set perfeito da câmara e do microfone, são pessoas, isto é dito muitas das vezes por pessoas que até para fazer a própria gestão familiar têm problemas, que têm que andar muitas das vezes com 2 e 3 empregos para poder sustentar um budget familiar e depois vêm dizer que o set perfeito é comprar GoPros 500 euros e é comprar microfones não sei de quanto, e é comprar isto e aquilo. Opa, eu não estou a perceber esse tipo de discurso, muito sinceramente. Se calhar sou eu que ando ao contrário da sociedade. Opa, eu não percebo. Opa, eu desmarro-me, eu tento-me desmarcar de tudo que seja amarras da sociedade a nível de nos imporem aquilo que nos querem forçar que a gente use, porque aquilo é que é o melhor. Eu é que sei o que é melhor para mim. Vocês não têm que me impor, ou não têm que tentar impor a ninguém a vossa vontade. E não podem dizer ou julgar que aquele fulano por fazer isto ou aquilo é pior que vocês. Não, opá, faz da maneira dele. Agora, não tem que ser pior. É aquilo que eu digo, opá. Muitas das vezes vocês esquecem-se de quem são, por onde passaram e onde é que estão. Estão a perceber? Eu nunca hei de aconselhar ninguém a comprar GoPros, seja o que for. Cada um utiliza aquilo que bem pode. E da maneira que pode. Não, opa, não há volta a dar. Vocês fazem-me quase lembrar, aqui atrasado, quando andava aí, tudo aí na euforia das bitcoins e da criptomoeda e não sei quê, que apareceram aí os iluminados todos nas redes sociais a oferecer cursos, opá, invistam que isto aqui está aqui, encontramos aqui o ouro, opá, a oferecer, como eu vi, cripto churrascos. Vejam lá ao ponto que isto chegou para se aproveitarem das pessoas e Opa, isto não há maneiras fáceis de atingir seja o que for, ou de ganhar dinheiro fácil, como foi isto da criptomoeda.
E agora vêm para aqui fazer vídeos a impor barreiras às pessoas que estão a começar, quando as pessoas não têm que ter barreiras nenhumas. Eu já disse, basta ter um telemóvel qualquer, consiga filmar, um microfone qualquer que seja possível conectar ao vosso dispositivo, seja é o que for, é o menos, vocês podem fazer muito por muito pouco, e eu acho que sou prova mais que dada que vocês podem evoluir sem ter que fazer investimentos XPTO. Ok? E depois vêm dizer, para o meu canal é só o melhor. É o que é o que tu queres, é o que tu queres investir. Não tem que ser aquilo que os outros investem. Não é? Agora, por fazer determinado de maneira diferente que tu estás a fazer é pior que tu. Não é. Eu toda a gente que veja, incentivo a fazer motovlog da maneira que gosta, da maneira que quer, com os equipamentos que quer, a falar daquilo que bem entender, ok? Seja a fazer testes drives, seja a falar de sanitas, seja a falar de televisões, seja a falar do que bem entende. Vocês têm que se perceber que não estão restritos a nada. Vocês não têm que ter amarras de nada, nem têm que deixar que ninguém vos imponha amarras para vocês fazerem o que bem entendem. É isso que vocês têm que perceber. Porque a grande maioria das pessoas que vem para aí fazer esses vídeos, se fizesse um autorretrato a ela própria, chegava à conclusão, o que é que eu estou aqui a dizer? O que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu comecei? Porquê é que eu investi nisto se não faltava dinheiro para pão? Quantas motas é que eu já vendia porque não tinha dinheiro para as minhas despesas correntes? E ando a investir em sets de câmaras XPTO? Tem para aí 10 câmaras? Não faz sentido nenhum. Ninguém tem que ter 10 câmaras, ninguém tem que ter uma câmara. Eu já disse, eu sou apologista de vocês rentabilizarem ao máximo os meios que têm. Se o vosso melhor meio de filmagem é o vosso telemóvel, por que não utilizar? Vocês não têm que ter vergonha, ter receio, ter nada. Porque isto depois acaba por ser uma bola de neve. E é aquilo que muitas das vezes as pessoas esquecem. É que a gente faz isto primeiro para nós e depois para os outros. E acho que muitas das vezes as pessoas esquecem-se disso. Para nós. Rentabilizar, fazermos as coisas para nós. E depois o que vier por acréscimo, muito bem. Agora, não ando aqui a fazer de falso moralista, a dizer o que é que cada um deve fazer e o que é que cada um deve investir. Cada um sabe da sua vida, ok? E acima de tudo, este vídeo é para vos alertar que vocês não têm que ter amarras nenhumas para fazer motovlog. Motovlog é algo livre, é algo que pode ser libertador, inspirador e que pode dar asas à vossa veia mais artística, ou seja o que for, ok? E é isso que vocês têm que focar. Agora, da maneira como vocês fazem, os temas que vocês abordam, isso é caganeira. Façam da maneira que vocês vos sentem mais confortáveis a fazer e não precisam de fazer investimentos nenhuns de XPTO. E vocês veem que eu sou mais que prova disso. Um telemóvel com 3 anos, um microfone do chinês e um suporte de telemóvel para capacete. Ok? Por isso, não tenho nada dedicado. Agora é como eu digo. Eu não digo que daqui a uns tempos desta água não beberei e não compro uma action cam, já disse. Agora, não é por vocês me dizerem que é e tem que ser e porque é aquilo e porque é o melhor.
Não, para vocês é melhor, para mim pode ser caganeira. Já vos disse, que rentabilidade muitas das vezes é que vocês têm dessas action cam todas XPTO? Qual é o verdadeiro proveito que vocês tiram disso? Porque depois ter action cam XPTO, o que é que vai originar? A gente tem que fazer outro tipo de investimentos noutros periféricos, por assim dizer, para podermos renderizar e trabalhar os vídeos que aquela máquina produz. Senão, qual é a lógica disso? Ok, pessoal? Opa, é só aqui um vídeo de alerta. Opa, de vez em quando fico estúpido com os vídeos que vejo. Opa, e depois, opa, não sei, as pessoas parece que um dia é de uma maneira, outro dia é de outra, e andam sempre a virar o bico ao prego, e um dia é para aquele lado porque lhes dá jeito, outro dia é para o outro lado porque lhes dá jeito. Pá, andam assim no viradinho. Pá, eu não sou de viradinhos. Pá, mostro sempre aquilo que sou, já disse. Não ando aqui a fazer jeitos ou fretes a ninguém, ok? Eu o que tiver que dizer, digo. Pá, não mando recadinhos por ninguém, ok? Por isso, opá, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho!